A todos que acompanham semanalmente essas nossas lives da segunda-feira às 12h49. Nós estamos na segunda-feira da Semana Santa. Na semana passada eu fiz uma breve explicação sobre o sacramento da penitência, que também é chamado de sacramento da confissão ou sacramento da reconciliação. Hoje eu gostaria de fornecer a vocês alguns passos para que a confissão ela seja feita com primor, com qualidade, não é? Eu tenho aí os meus 9 anos de sacerdócio, graças a Deus, dispensando ao povo esse sacramento, e desde muitos anos, pela misericórdia de Deus, tenho frequentado o sacramento. Que alegria e paz nos dá o coração quando nós fazemos uma boa confissão, não é? Essa semana eu também vou buscar uma boa confissão para celebrar com alegria a Páscoa do Senhor. Agora, eu percebo que algumas pessoas têm dificuldades de fazer uma boa confissão por diversas razões, não é? Ou porque não entendem o que de fato é o sacramento, ou porque confundem o sacramento com outras ações eclesiais e pastorais que um padre possa fazer, ou porque realmente não tiveram a sua consciência devidamente formada, não é, naquilo que é próprio da doutrina do sacramento. A primeira coisa que nós precisamos compreender é o que é pecado. Acredito que o senso de pecado se perdeu na mente de muitas pessoas, para um extremo ou para outro, não é? Existem duas formas das pessoas perderem o senso de pecado. Primeiro, para o extremo da ignorância mesmo, do que seja pecado, e aí a pessoa começa a achar que não tem pecados, não consegue se acusar, ela realmente não acha que nada do que ela faça ou deixe de fazer seja pecado propriamente dito, não é? É a chamada consciência laxa. Então uma pessoa pode ter consciência laxa, é aquela que pensa que nada é pecado, que ela não peca. Existe o outro extremo, que é a consciência escrupulosa. É a consciência da pessoa que acha que tudo é pecado. Ela é literalmente paranoica. Tudo que ela faz, vê, fala, pensa, ela já reputa como matéria de pecado. A gente encontra um pouco de tudo no confessionário, não é? Infelizmente. Então tem pessoas que quase nunca se confessam porque acham que não tem pecados, e existem pessoas que confessam até demais, banalizam o sacramento, né? Frequentam demais o confessionário porque são escrupulosas demais. O que é o pecado? Não é, para início de conversa, o pecado é uma situação na qual a alma se afasta de Deus e da sua vontade. O pecado é, antes de tudo, uma ausência. Grave isso, o pecado é uma ausência de Deus. E no estado de ausência de Deus é que eu me pego capaz de um ato, ou acabo me omitindo em algo que eu deveria fazer. Então, antes de qualquer coisa, o pecado é uma ausência.
quando Deus não está na minha mente, quando Deus não está no meu coração, então dessa ausência de Deus decorrem atos de pecado. Dessa ausência de Deus decorrem omissões que não deveriam existir. Então, às vezes isso ocorre, né? Se a gente pergunta para a pessoa, o que é pecado? Aí ela entende que pecado, o conceito de pecado da pessoa é o conceito de crime civil, né? Ela acha que pecado é o que o Código Penal diz que é crime. Pecado é roubar, pecado é matar. Veja, meus queridos, um crime geralmente é um pecado, mas existem pecados que não são crime e nem por isso deixaram de ser pecado. Pecado é uma realidade que nos foi revelada. Você entende? É Deus quem define para nós o que é pecado ou não. E por que é Deus quem define? Ora, pela mesma razão que você é quem define se você julga que uma pessoa está perto ou longe de você. Quando você gosta de uma pessoa, ama uma pessoa, e aí você a procura e diz: nossa, fulano, você tá meio frio comigo, você tá estranho, você se afastou de mim. Aí você diz para ela: não, eu não me afastei. Poxa, eu penso em você todo dia, toda hora eu tenho você em mente. Isso convence você de que ela continua próxima? Não. Você é a pessoa que pode dizer se sente o outro próximo a você ou não. Então, quem pode afirmar que uma coisa é pecado ou não? Deus. É Ele quem sabe se nós estamos próximos dele ou não. Você pode pensar em Deus, você pode lembrar dele e não necessariamente buscá-lo, cultuá-lo. Você entende como o pecado começa aí, né? Num afastamento existencial de Deus. Então o pecado, antes de tudo, é uma ausência. Quando você se ausenta. Nós temos um método, não é, antigo, para usarmos como bússola quanto àquilo que é ou não pecado, que são os mandamentos. Os mandamentos, eles são o mínimo, né, o mínimo que um ser humano deve cumprir para fazer a vontade de Deus. Não é? Ou seja, os mandamentos dão conta de nos recordar o que nós não devemos ser, né? Nós não devemos matar, não devemos roubar, não devemos pecar contra a castidade, não devemos furtar, não devemos cobiçar as coisas alheias, não é? Repare que a maioria dos mandamentos tem essa conotação negativa. A maioria deles diz o que você não deve fazer. O que você deve ser e fazer é o Novo Testamento que dá conta de aprimorar, não é? Jesus Cristo é aquilo que devemos ser. Os mandamentos, Moisés nos apresenta aquilo que não devemos ser e não devemos fazer. Então, imagine assim, para você ser salvo, você precisa sair do menos 10 e ir aqui para o 0. É suficiente? Ainda não. Você precisa depois sair do 0 e progredir. Então, da condenação para a salvação e da salvação para a santidade. Os mandamentos dão conta de nos tirar daqui e nos colocar aqui, tá? São o mínimo necessário. Depois vem a santidade do cristão, que consiste no progresso na vida espiritual. Então, Mateus capítulo 5 apresenta: ouvistes dos antigos, não matarás. Então, não matar é chegar até aqui. Não matar
com atitudes, não matar com palavras, não é? Não agredir, etc. Então, você já não é ruim. Eu, porém, vos digo, quem se encolerizar com o irmão já está errado. Você entende? É mais do que não odiar o irmão, você tem que amá-lo. Disseste que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, quem olhar com desejo já adulterou no coração. Você veja que o evangelho, ele supera a lei. Supera não no sentido de eliminar, supera no sentido de plenificar, levar mais para cima, tornar plena, tornar perfeita a lei. A lei, ela tinha um limite. Consegue entender? Então os mandamentos são o começo, não é? Pegue os mandamentos, leia. Eu recomendo a você, nós não temos tempo, né, para isso aqui hoje, porque a nossa live ela é curtinha na segunda-feira. Eu recomendo a você que você busque, hoje em dia tem tanto na internet, não é? O exame de consciência. O exame de consciência, eu tenho alguns aqui, não sei se vai ficar legal na câmera, acho que vai ficar o contrário, né? Fica o contrário. Mas dá para vocês compreenderem. Geralmente você encontra um texto assim, exame de consciência, e ele apresenta várias perguntas, não é? E diante das respostas das perguntas você tem como referência o que é pecado e o que não é perante os mandamentos, não é? Então, né, a primeira pergunta que está aqui: quando me confessei pela última vez? Se lembre que o mandamento da igreja reza que nos confessemos uma vez ao ano. Se faz mais de um ano que você não confessa, então já é um pecado contra o mandamento da igreja. Então na confissão você vai dizer: padre, já faz tanto tempo que eu não me confesso. Depois tem aqui, a confissão foi bem feita ou eu calei por vergonha de algum pecado mortal? Então, ela foi bem feita? Tem que fazer um exame de consciência, né? Eu já falei aqui sobre como lidar com a vergonha na confissão. Na semana passada eu falei sobre isso, né? Aí tem lá, primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de tudo. Então tem várias perguntas para que você se examine e veja se você pecou contra esse mandamento. Deixei de fazer orações diárias por preguiça ou vergonha? Então, se você é uma pessoa que já não tem oração diária, uma disciplina de oração, você já cometeu pecado. Agora perceba, é crime não rezar? Não, não é crime. Nunca vi dizer que uma pessoa vai para a cadeia por não ter rezado. Hoje em dia, no país que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, capaz que uma pessoa vá presa por ter rezado, né? E não por não ter. Mas não ter comunhão com Deus já é pecado. Aí você pensa, mas eu não fiz mal para ninguém. Pare com essa ideia ridícula de que pecado é só o ato mal. A omissão também é má, e portanto é pecado. Uma coisa é pecado ou não em referência a Deus, não em referência aos outros ou à vida social. Esse é o segundo nível, é a segunda dimensão do pecado. Jesus disse: o primeiro mandamento é amar a Deus, e o segundo é semelhante a esse, amar o próximo. Então fazer mal a alguém, agredir alguém, é o segundo mandamento. Tem um anterior a esse. A tua relação com Deus é critério para definir se você está em pecado ou não. Você pode ser a pessoa mais justa do mundo do ponto de vista social, e o maior pecador do ponto de vista espiritual. Tem muita gente assim, que acha que porque não mata, não rouba, é uma pessoa honesta, ela não tem pecados. Não, filho, você é um bom cidadão. Não significa que você é um bom cristão. Ser um bom cidadão é o mínimo que uma pessoa na vida social deste mundo precisa fazer.
Mas quem é cidadão do céu, além de bom cidadão na terra, tem de viver boa cidadania celestial, não é? Então, você vai fazer essas perguntas, né? Procure um bom exame de consciência. E ao fazer a sua confissão, seja específico, tá? Porque às vezes as pessoas maquiam, não sei muito bem conjugar essa palavra agora. Elas gostam de maquiar os seus pecados, não é? Gostam de maquiar os seus pecados de uma forma a confessar pela tangente. Então eu ouço muito coisas do tipo: padre, eu pequei contra a castidade. Desculpa, meu querido, mas se você falar só isso na confissão, você não ofereceu matéria para o sacramento. Não é válida essa confissão. Por quê? Porque pecados contra a castidade podem ser vários. Se você não especifica a matéria de pecado, obrigado, maqueiam, isso mesmo. Se você não especifica a matéria, então a confissão não foi correta, não é? Então, pecar contra a castidade pode ser de diversas formas: por maus pensamentos, maus desejos voluntários, ver pornografia, masturbar-se, induzir pessoas a cometer esses pecados. A fornicação é um pecado contra a castidade, o adultério é um pecado contra a castidade. Enfim, você tem que dizer o que você fez. Não adianta só dizer pequei contra o tal mandamento. Pequei contra o primeiro mandamento. De que forma? Por superstição? Por falta à missa dominical? Entende? Então, se todas as vezes que você fez confissão, você só falou qual foi o mandamento que você transgrediu e você não especificou qual o pecado que você cometeu, foi inválida, sim, tá? Me desculpe. Aliás, me desculpe não, eu estou te prestando um serviço para sua salvação. Vá confessar e dizer: olha, padre, peço perdão por todas as vezes que eu apenas falei que pequei contra tal mandamento e não especifiquei. Mas na realidade, daquelas vezes eu pequei por isso, por aquilo outro. Especifique o seu pecado, tá certo? Precisa especificar. Uma outra coisa que as pessoas não consideram é que elas acham que o pecado é igual ponto na carteira de habilitação. Depois de um ano, caduca. Não, meu filho, eu não sei de onde que as pessoas tiram certos critérios de exame de consciência. Se você cometeu um pecado há 10 anos, 20 anos e você nunca confessou, esse pecado ainda pode ser imputado em juízo diante de Deus. Aí a pessoa diz assim: mas padre, na época eu não sabia que era pecado. Então, mas agora você sabe. Como agora você sabe, então você deve confessar. Porque o que torna um ato matéria de pecado é o conhecimento, o desejo de cometer e o ato. Na época você teve desejo de cometer e realizou o ato. Você não tinha o conhecimento. Você tem agora o conhecimento? Pronto. Então agora aquilo lá atrás já é pecado a ser confessado. Antes já era ato intrinsecamente mau. Agora é pecado imputado à tua consciência. Então confesse pecados passados que você nunca confessou. 20 anos, 30 anos. Se o Espírito Santo te recordar pecados que você nunca confessou, confesse. Isso é importante. Eu recomendo geralmente às pessoas que façam, ao menos uma vez no ano, uma confissão geral. Não é? Uma confissão geral. Mesmo de pecados mortais já confessados no passado, uma vez ao ano, como um ato de amor a Deus, não é? Então, isso é importante, que você busque, não é, nessa semana,
né, aos sacerdotes que absolvam os pecados nesse sentido. Quero mandar um abraço aqui para o Padre Márcio, que acompanhou a live, Padre Jorge, outros irmãos sacerdotes que também acompanharam. Eu desejo que seja uma Semana Santa frutuosa, profícua, edificante, e que todos nós nos unamos à cruz de Jesus com coração, com atitudes, e que a Páscoa do Senhor nos renove a todos nós. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.